E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos resolver mais um exercício que usa o conceito de estruturas de repetição. O exercício é esse. Faça um programa em C++ que solicite ao usuário que digite 10 números. O programa então exibirá na tela a soma e a média aritmética dos números digitados. Então, a nossa questão ela é tranquila. O enunciado é simples de ser entendido, né? O usuário vai digitar 10 números e eu tenho que escrever na tela a soma dos 10 números e a média deles. Então, se o usuário... Deixa eu abrir aqui um software de planilha eletrônica aqui para a gente. Então, se o usuário digitasse... Vamos pensar que ele digitou o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que o usuário digitou esses 10 números. O que o programa tem que exibir na tela ao final? O programa tem que exibir a soma disso. Então, vamos pensar que a soma disso aqui vai dar... Vamos ver aqui quanto que isso vai dar. A soma deu 55, então o programa deve falar assim, ó, se eu digitasse isso, o programa exibiria na tela a soma é 55. E a média? A média é o que, pessoal? A média é essa soma que eu tive aqui, dividido pela quantidade de números. Ou seja, se eu pegar 55 e dividir por 10, porque eu somo todos os números e divido pela quantidade de números. 55 dividido por 10 dá 5,5. Então, se eu digitar 10 números, o programa primeiro soma tudo e exibe esse valor na tela. Depois o programa pega essa soma, divide pela quantidade, divide por 10 e exibe esse valor na tela. Tá? Se as entradas forem essas, as saídas seriam essas duas aqui. Certo? E como que a gente vai resolver essa questão? Qual que é a lógica que nós vamos seguir? Bom, nós vamos fazer uma repetição e dentro dessa repetição, o usuário vai digitar uma variável. Então, digamos que essa variável seja n. A variável n vai armazenar os valores que o usuário vai digitando para a gente. Eu vou precisar também de uma variável soma. Essa variável soma vai acumular os valores de n que o usuário digitar. Tá? Observe, gente. Eu vou precisar de que essa repetição execute 10 vezes na tela para mim. Certo? Para essa repetição executar 10 vezes, eu também vou precisar de uma variável i. Essa variável i, a ideia dela é que ela comece em 0 e ela vá até 9, ou que ela começa com 1, vá até 10. A ideia é que a repetição execute 10 vezes baseado nessa variável i aqui. Vamos supor que i começou com 0. Certo? Quando i for 0, o usuário vai digitar um valor. Aliás, i começa com 0 e soma começa com 0. Né? Eu tenho que inicializar a soma com 0. E aí o usuário digita um valor. Digamos que o usuário digitou o valor 1 aqui. Quando o usuário digitar o valor 1, eu vou pegar esse valor e já vou acumular na minha variável soma. A soma vai passar a ser 1. E aí, no segundo passo da minha repetição, então a minha variável i ela vai só aumentando de 1 em 1. Certo? Ela vai aumentando de 1 em 1 para eu garantir que a minha repetição vai parar quando i for 9. Ó, ela começou com 0, ela vai até 9 e quando for 10 para. Não repete mais. Então vai repetir 10 vezes. A variável i é para fazer o controle de que a repetição vai executar 10 vezes. Ok, então a variável i aumentou. E aqui eu vou fazer assim, o usuário digita mais um número. Aqui o usuário pode digitar o que ele quiser, tá, pessoal? Ele poderia digitar aqui o número 5, por exemplo. E aí, quando ele digitou um valor de n, eu tenho que pegar esse valor do n e acumular na variável soma. Olha aqui, ela passa a ser 6, então. No próximo passo, a variável i minha vai aumentar, a variável i vai passar a ser 2, e aí o usuário vai ser convidado a digitar mais um número, digamos que ele digita o número 6, por exemplo. Ele digita o que ele quiser, né? Digitou 6. Aí eu vou ter que pegar esse número 6 e acumular na minha variável soma. Então, a soma que era 6 antes, agora passa a ser 12. Mais um passo, a variável i vai aumentar, ela vai passar a ser 3. Aqui o usuário vai ter que digitar um novo valor, digamos que ele digitou o valor 4, já que ele pode digitar qualquer coisa. E o programa vai pegar esse valor 4 e vai acumular na minha variável soma. Certo? Ela era 12, então agora ela passa a ser 16. Observe, pessoal, esse processo vai se repetindo, até que lá na frente, a minha variável i, o último valor que ela vai assumir nesse caso, já que eu quero que repita 10 vezes, né?
o último valor lá na frente, que é a minha variável i, vai ser 9. Certo? Quando o i for 9, o usuário vai digitar aqui mais um valor. O valor que ele digitar aqui vai ser acumulado na minha variável soma. E aí a certeza que eu tenho é, assim que todo esse processo finalizar, a minha variável soma vai estar com a soma de todos os n que eu digitei. Porque todo n que eu estou digitando, eu estou acumulando na variável soma, né? A variável soma vai ter, então, a soma de tudo que o usuário digitou. E olhem só, essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. O programa vai exibir na tela a soma dos números digitados e depois a média. A média é fácil, né? A média depois é eu pegar essa minha variável soma e dividir por 10. Certo? Então, nós vamos agora, primeiro nós discutimos, né, nós pensamos o caminho que a gente vai fazer para resolver a questão, e agora nós vamos lá para a escrita do código. Vamos lá. Vamos abrir aqui o dev C++, e vamos fazer essa questão hoje usando o comando for. Tá? É um comando bem simples de ser usado, então nós vamos fazer usando for. Vamos lá. Ó. Eu vou criar minhas variáveis aqui. Ó. Vou criar variáveis reais. Então, float n, que é o número digitado pelo usuário, soma, e essa soma começa com 0, certo? E aí vou fazer uma repetição assim, for int i recebe 0, enquanto i for menor que 10, e mais. Observem aquela coisa que a gente tinha falado. O objetivo da minha variável i aqui vai ser apenas garantir que essa repetição aqui execute 10 vezes. Certo? O programa fica repetindo 10 vezes e o que eu colocar aqui dentro, né, vai ser executado. Então, aqui dentro eu vou colocar assim, apenas uma mensagem assim, digite um número. O computador pede para o usuário digitar um número e aqui eu vou fazer assim, cin n. E uma vez que o usuário digitou o valor de n, como a gente tinha combinado, o usuário digitou n, eu pego essa variável n e adiciono na minha variável soma. Então, assim que o usuário digitou n, eu pego n, incremento ele, adiciono esse valor em soma. Certo, pessoal? Essa repetição, quando essa repetição finalizar, esse processo vai ser executado 10 vezes, a minha variável soma vai ter a soma de tudo que o usuário digitou, dos 10 números digitados. E eu já posso exibir na tela a mensagem assim, a soma é, e eu vou exibir na tela a minha variável soma. Certo? Vamos, então, testar esse código. Vou pressionar F11 e o programa está ali, né, pedindo para eu digitar um número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dar um Enter. A soma é 55, igual ao resultado que a gente obteve, né, naquela planilha, quando a gente fez o cálculo no início. Então, a soma, né, o programa já está calculando certo. Certo? Vamos lá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a média também. Certo? Eu poderia fazer uma coisa assim, cout, a média é, e aqui eu posso fazer a minha variável soma dividido por 10. Certo? Eu vou pressionar F11 agora, F11, o programa vai pedir para eu digitar 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vou dar um Enter. Então o programa falou, a soma é 55, a média é 5.5. Só ficou mal formatado aqui, eu deveria ter incluído uma quebra de linha. Então, eu vou incluir essa quebra de linha aqui agora. Eu poderia ter colocado aqui, né, um barra N. E para o meu código ficar mais legível ainda, vamos dar uma melhoradinha nele. Eu posso pensar assim, gente, ó, vamos pensar em algumas coisas, né, para a gente melhorar o nosso código aqui. Primeira coisa, esse valor dessa minha repetição aqui, 10, ok, assim, o nosso código está funcionando, mas imaginem que daqui a pouco eu quisesse pegar esse programa e modificá-lo para não solicitar que o usuário digite 10 números, mas sim que o usuário digite 5 números apenas. Se eu quisesse fazer essa mudança, né, eu deveria vir aqui e colocar um 5, e não poderia esquecer de vir aqui, né, e colocar um 5 também. Dessa forma, o programa está fazendo a média e a soma, né, de 5 números e não de 10. Então, para a gente melhorar isso, eu poderia pensar em criar uma constante aqui em cima do meu código. Eu vou colocar define, vou criar uma variável n maiúsculo, uma constante n maiúsculo, e essa constante n maiúsculo, ela tem o valor 5. E aí, ao invés de colocar um 5 aqui, eu coloco o n maiúsculo. E ao invés de colocar um 5 aqui, eu coloco um n maiúsculo também.
E aí, nesse caso, né, o programa vai pedir para eu digitar 5 números. Se eu quisesse melhorar essa minha mensagem aqui, ao invés de ser digite um número, talvez eu quisesse melhorar a mensagem falando assim, digite o primeiro número, digite o segundo número, o terceiro, o quarto, o quinto. Se eu quisesse melhorar isso, eu poderia falar assim, digite o. Aí eu vou colocar a minha variável i mais 1, né, porque i começa com 0, e quando i for 0, eu quero escrever digite o primeiro número, né? Então, digite o i mais 1 número. Assim, tá quase, né? Não tá aquilo que a gente quer, mas está chegando lá. Vamos ver aqui, ó. O programa falou assim, digite um número. Eu queria primeiro, né? Tá faltando uma bolinha aqui, né? Um O sobrescrito aqui em cima. Mas está quase naquilo que a gente quer, ó. Digite o primeiro número. Aí eu vou digitar aqui 10, digite o segundo número. Digite o terceiro, o quarto, digite o terceiro, o quarto número, o quinto número. Então o programa falou, ó lá, a soma é 38, a média é 7,5. Vou só melhorar aqui um pouquinho para colocar a bolinha aqui do O sobrescrito, né? Para trabalhar com números ordinais. Então eu vou colocar assim, ó, digite O. Aí eu tenho que colocar essa bolinha tem o código ASCII, código ASCII 167. Tá? 167 é essa bolinha sobrescrita. Vamos lá, então, a gente já melhorou o nosso código um pouco. Atenção, gente, que isso aqui é só uma firula no código. Isso aí não era obrigatório para a resolução da questão. Tá, mas só para mostrar para vocês. Então, ali, digite o primeiro número. Eu vou digitar 10, o segundo, o terceiro, o quarto número, o quinto número. E aí o programa fala, né? A soma é 40, a média é 8. Então, funcionou. Tudo certinho, como a gente esperava. Então, pessoal, vamos finalizar por aqui. O objetivo hoje, né, foi a gente resolver essa questão. A gente viu como que a gente resolve essa questão usando o comando for. A gente viu como calcular a soma, né, e a média, certo? E assim, a ideia, né, lembrando aí mais uma vez, essas questões de resolução de exercício, o interessante é que vocês, depois de algum momento, depois que vocês já tiverem mais familiarizados com as estruturas de repetição, voltem nessas questões, olhem para o enunciado delas e tentem fazer a questão sem olhar. Veja se realmente você aprendeu tentando escrever o código e vendo, né, se você foi capaz de realmente ler o enunciado e, a partir da leitura do enunciado, pensar nesse processo todo e escrever o código e chegar no resultado final correto. Ok? Então, obrigado, gente. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Lá nós vamos resolver mais um exercício.